Êxodo capítulo 3, quem achou, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: apacentava Moisés, vamos lá, Pedrinho, apacentava Moisés, deixa eu esperar os irmãos chegarem, não vou fazer assim delicadeza não, deixa eu esperar eles se assentarem, glória a Jesus, amém? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. O porquê e por que a sarça não se queima ou não se consome. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te achegues para cá, tira a sandália dos seus pés, pois o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora. Fala para o irmão que está do seu lado assim: vem agora. Não é amanhã, é agora. Vem agora. E eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Pode deixar sua Bíblia aberta, fecha os teus olhos um instante. Senhor Deus, eu oro ao Senhor nesta noite em favor de cada vida que se encontra aqui. Eu oro ao Senhor em favor da vida dos nossos irmãos, que serão ministrados agora através dessa palavra, Senhor, através das redes sociais, que se encontram no seu lar. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra possa causar transformação em nossas vidas, quebrantamento de corações, transplantes de corações, se assim for necessário, pois a tua palavra ela é martelo que esmiuça a penha, mas o Senhor também diz que se isso não fosse suficiente, transformaria os corações de pedra em corações de carne, em corações que te temem.
Eu oro ao Senhor em favor de todos nós que aqui estamos, que os nossos olhos sejam abertos para contemplar ao Senhor, meu Deus, e que ao contemplarmos o Senhor, nós possamos nos sentir atraídos pelo Senhor, pela Tua presença, Senhor, e que nasça e possa, no coração que já nasceu, possa ser aumentado ainda mais a sede, a fome, o desejo de Te conhecer, Senhor, como diz a Tua palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois só seremos achados no Senhor. No Senhor nós entenderemos o verdadeiro propósito das nossas vidas, enquanto aqui estivermos, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, fale conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, 2021 será o ano da... 2021 será o ano da... Os campos já estão preparados. Os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Mas onde estão os ceifeiros? Onde estão os ceifeiros? Já apareceram uns 2 ou 3, 4, 5, aleluia. Onde estão aqueles homens e mulheres que dizem: Senhor, eis-me aqui, que acreditam nesta palavra, que acreditam nessa profecia, que vão se sentir atraídos e se aproximar mais e mais do Senhor. Deus, irmãos, está preparando, o tempo está pronto, o tempo está preparado para uma grande colheita, um grande avivamento que vai anteceder o grande dia do Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós vemos o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus para com o seu povo, e como Ele age, como Ele opera. Ele decidiu agir através de homens, diga glória a Deus. Ele decidiu fazer através de pessoas, seres humanos, limitados, simples, mas que foram criados à sua imagem e à sua semelhança. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Moisés aqui tinha aproximadamente 80 anos de idade. Moisés, os primeiros 40 anos de idade, metade da vida dele até então, ele havia sido criado, fora o tempo que ele foi cuidado pela mãe, até deixar de ser amamentado. Moisés viveu no palácio, como príncipe, sendo preparado para um dia governar, ocupar cargos de liderança no próprio Egito. Mas nesse período é importante a gente entender que o período da amamentação do povo hebreu, não que a criança ficasse mamando até essa data, até esse tempo que eu vou dizer, mas era um período em que a criança estava sendo formada, a sua personalidade. Uma criança era considerada desmamada dos 7 para os 8 anos de idade. Então até os 7, 8 anos de idade, Moisés foi cuidado e ensinado pela sua própria mãe. E nesse período de formação de personalidade, sem sombra de dúvida, a sua mãe falou acerca do plano, do propósito, do projeto que Deus tinha na vida dele. Falou de como ela colocou em risco a sua própria vida, guardando aquela criança, porque viu que ela era formosa, não era simplesmente bela, ela viu que sobre aquela criança repousava algo diferente. Então ela decide colocar a sua própria vida em risco, porque ele nasceu em um período em que havia uma ordem, em que todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortas. Mas ela guardou e protegeu, porque ela viu que tinha algo de especial naquela criança. E ela enche o coração daquela criança de uma mensagem, de uma palavra, sem sombra de dúvidas, falou acerca de a qual povo ele pertencia, de que repousava uma promessa sobre aquela nação, feita ao pai Abraão, de que um dia o Senhor viria e os libertaria, de que um dia o Senhor viria e os levaria para a terra que já havia dado a eles por herança o seu pai Abraão. E Moisés fora criado agora no palácio, mas sabedor dessas coisas. E quando ele tinha 40 anos de idade, ele decidiu, de certa forma, fazer do seu próprio jeito, no seu próprio tempo, sem o devido direcionamento de Deus. Ele vê um egípcio
ali batendo em um hebreu, e ele vem e com aquele sentimento, aquele desejo no coração de livrar, de proteger, ele bate no egípcio ao ponto de matá-lo e esconde o corpo. Mas Faraó fica sabendo, e quando Faraó fica sabendo, Moisés agora por medo foge. Ele foge, vai para o deserto. E agora ele vive 40 anos no deserto. Lá ele constitui família. E agora ele cuida das ovelhas do seu sogro. E passa o tempo, passa anos, sem sombra de dúvidas. Moisés já nem acreditava mais naquilo que eu talvez nem se lembrava mais, daquilo que sua mãe havia dito para ele quando ele era pequeno. Nesse período de deserto, longe do Egito, já nem lembrava mais do seu povo. Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. E agora com 80 anos, a Bíblia diz que ele pega as ovelhas do seu sogro Jetro e vai para o outro lado do deserto, e ali ele se depara com uma visão. E quando ele olha, ele vê uma sarça se queimando. Até então a sarça se queimar no deserto não era algo que fosse tão difícil de acontecer, era algo até comum. Muitas árvores, devido ao calor imenso e de tão seca, elas entravam em combustão instantaneamente, naturalmente. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi que aquela árvore, agora aquela sarça, ela queimava, mas não se consumia. Ele via aquele fogo, e aquele fogo não consumia a árvore, não entrava em combustão, ela permanecia. Ele percebeu que aquele fogo era um fogo diferente, aleluia. Então, por causa disso, por ele perceber que havia algo diferente, e eu quero, irmãos, em nome de Jesus, que você perceba que há algo diferente no nosso tempo. Há um mover de Deus, há um agir de Deus, há um mover do Espírito Santo em nosso tempo. Quem tem ouvidos ouça, e quem tem percepção espiritual veja o que o Senhor está fazendo, porque está chegando um tempo de uma grande colheita, está chegando um tempo de nós levarmos a liberdade aos cativos, aos oprimidos. Moisés, ele olha, ele percebe aquilo, então ele, peraí, deixa eu me achegar, aleluia. E aquele que busca encontra, aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aquele que se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele. Quando Moisés se vira com o desejo de se aproximar daquela visão, para ver o que era, não, eu preciso entender. Ali eu vejo, irmãos, o que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Bom, eu até vi, tá legal, mas eu quero mais perto, eu quero me aproximar mais. Eu entrei nas águas, aqui tá legal, mas eu sei que tem águas mais profundas, eu preciso ir em águas mais profundas. Deus está levantando pessoas com fome, com sede, com desejo. Tem alguém aqui nesta noite? Diga amém. Pessoas que olham, mas não ficam contentes simplesmente com a visão. Eu quero estar dentro da visão, aleluia. Eu quero estar mais próximo da visão, eu quero entender a visão, e dentro desse entender, Deus vai revelar que nós fazemos parte de um grande propósito, de um grande projeto. Quando Moisés tenta se aproximar ali, aí o Senhor vai e fala com ele: Moisés, espere. Moisés, Deus nos chama pelo nome, Ele nos conhece, aleluia. Irmão, você consegue imaginar você no meio do deserto, uma sarça pegando fogo? Você consegue imaginar que loucura? Diante de Deus, se fosse eu, na hora com a sarça queimando, falasse meu nome, eu acho que eu só não ia correr, porque minhas pernas iam ficar tão bamba, que talvez eu ficasse paralisado. Moisés, ai, opa, o que é isso? Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Fala para o irmão que está do seu lado: tira a sandália dos pés.
tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Moisés, eu quero te levar para um lugar. Moisés, eu vou lhe apresentar um projeto, eu quero fazer algo tremendo na sua vida. Mas para isso acontecer é necessário que você tire a sandália dos seus pés. Fala assim comigo: sandálias fala de fundamento. Aonde eu estou fundamentado, em que eu estou pisando, em que eu estou colocando os meus pés, em que eu estou colocando a minha segurança, em que eu estou colocando a minha confiança. Então o Senhor estava dizendo para Moisés: Moisés, olha, eu vou te apresentar algo, mas é necessário que você tire a sandália dos seus pés, é necessário que você coloque os seus pés sobre outro fundamento, que não esses fundamentos que você tem colocado na sua própria vida. Moisés, o fato de você estar aqui no deserto, por mais que eu vá usar isso em favor do propósito, por mais que não vai ser em vão, porque todas as coisas acabam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, mas o fato de você ter vivido esse tempo todo no deserto, foi porque você decidiu algo que era da minha vontade, algo que era do meu desejo, algo que estava no meu coração, mas fora do meu tempo, fora da unção, baseado simplesmente na sua própria força, baseado simplesmente nas suas próprias convicções, não esperando o tempo. É necessário que seja tirado dos nossos pés as sandálias, em que nós temos colocado, em que nós temos depositado, em que nós temos fundamentado a nossa vida. É interessante, deixa eu passar umas outras passagens aqui. A Bíblia diz que João Batista começou a pregar no deserto. E quando ele prega no deserto, muitas pessoas vinham e muitas pessoas desciam ao batismo, e era um batismo de arrependimento, e ele chamava essas pessoas de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É tempo de produzir frutos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Mensagem mansa, tranquila, né? Mensagem suave na nave. Era a mensagem de João. Aí João, as pessoas vêm em volta para João e dizem assim: tu és o Cristo, tu és o Messias. Ele vai dizer: não, eu sou apenas a voz do que clama no deserto, fazendo menção da profecia de Isaías. Eu sou aquele que veio na frente, proclamando, anunciando, aquele que vem depois de mim, aquele que vem. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, eu não posso tirar o fundamento dele. É ele que é o fundamento, é ele que é a rocha, é ele que é a base. Se tem alguém que vocês têm que depositar a vida de vocês, fundamentar a vida de vocês, é esse. Eu não sou digno de construir, de edificar ou de tirar o fundamento, que é ele. Fundamentação. É interessante que Lucas capítulo 10, esse eu quero ler, Lucas capítulo 10, versículo 2, porque tem tudo a ver com o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Lucas capítulo 10, versículo 2 diz assim, são palavras de Jesus: e disse-lhes Jesus dizendo: grande é a colheita, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, versículo 4, não leveis bolsa, nem sacola na viagem, nem sandálias. Fala comigo: sandálias. E ninguém saudeis pelo caminho. Então não leve sandálias. O que o Senhor está dizendo? Olha, eu estou enviando vocês, ide. E Ele já prepara, vai ser pauleira, vai ter luta, vai ter perseguição. Eu estou levando vocês como ovelha no meio de leões. Mas não se preocupe, nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a vida de vocês. Não será fácil, o leão vai rugir, o diabo vai imitar, está como um leão que ruge. Mas permaneça firme, porque maior é aquele que está enviando vocês do que aquele que é
contra vocês. Ele prepara para a batalha, ele prepara para a guerra. E ele diz assim: eu dou autoridade para vocês colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Diga glória a Deus. Orarem, expulsar os demônios, terem que bater em retirada, ter que sair. Eu dou autoridade para vocês. Mas isso está baseado em uma coisa: não levem nada. Escute a minha palavra. Deus estava falando: eu quero que vocês aprendam a confiar em mim. Aleluia. Deus provê para si sempre o cordeiro. Não levem nada. Inclusive eu preciso dizer para vocês que não levem sandálias. Não levem outro fundamento que não seja a minha palavra. Não levem outro fundamento que não seja a minha palavra. A autoridade está na palavra. A autoridade está nos ensinamentos de Cristo. Ele é a verdade. Bem-aventurado o homem que crê no Senhor Jesus, que ouve as suas palavras, que ouve os seus ensinamentos. Eu vou assemelhá-lo a um homem que edificou a sua casa, a sua vida sobre a rocha, fundamentação. O grande problema é que essa geração, irmãos, lhe tem sido apresentado vários outros fundamentos, e nisso muitos têm se enveredado, deixado a palavra de Deus de lado, deixando a palavra que é a verdade, e que Deus está preso à sua palavra, não a outra coisa. E isso não é de hoje. Paulo veio advertindo sobre as vãs filosofias, que de nada acrescentam. Existem hoje pessoas que têm trocado a mensagem do Senhor por filosofia. Nada contra a filosofia. Estude, irmãos, aprenda, abra o entendimento, abra a sua mente para o conhecimento, mas jamais troque a palavra de Deus. Jamais substitua a palavra de Deus por filosofias, por psicologia. É muito importante, entenda muito bem isso, é muito importante a ciência. É muito importante o estudo, o aprendizado, mas você será tentado a colocar agora a sua vida sobre outro fundamento que não é a palavra de Deus. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas vai acontecer se a nossa vida estiver sobre a sua palavra. Hoje nós vemos, irmão, até os coaches de Jesus. Nada contra ser coach, nada contra, né, Gilmar? Glória a Deus, nada contra, nada contra. O grande problema é quando o camarada pega agora só as técnicas e se esquece da palavra de Deus. É a mesma questão da homilética, irmãos, a arte de pregar sermões religiosos. É muito importante, eu leciono sobre isso, eu prego sobre isso, eu ensino sobre isso, mas isso não pode jamais, jamais, jamais substituir a palavra de Deus. Moisés, você está vendo, Moisés? Você tentou fazer com outro fundamento, e com isso você só quebrou a cara. Então é necessário que você tire a sandália dos pés. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso de uma forma linda, de uma forma muito maravilhosa. Ele diz assim agora: olha, eu considerei tudo o que eu sabia, eu considerei tudo o que eu tinha, eu considerei a posição que eu me ocupava, até como esterco, como sem valor, como refúgio, como algo. Isso comparado pela graça, pela excelência de conhecer Jesus. Filipenses capítulo 3, do 8 em diante. Eu quero agora é conhecer Jesus. Eu quero agora é conhecer Jesus, deixando as coisas que para trás ficam. Eu agora prossigo para o alvo. É para tirar a sandália, Senhor, eu estou tirando. É para tirar outro fundamento, eu estou tirando. Eu estou aqui, Senhor. Os meus pés agora estão firmados em Ti. Fala que o Teu servo ouve. Me ensina, Senhor, quais são os Teus segredos, o que está no seu coração. Aí Moisés tira a sandália dos pés. Diga glória a Deus. Amém. Quando ele tira a sandália dos pés, aí o Senhor começa a dizer para ele: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Uau! É verdade o que mamãe dizia. Ela dizia que existia um Deus mesmo de Abraão, de Isaac e de Jacó. É verdade.
que os nossos filhos tenham seus próprios encontros pessoais com Deus. Moisés, o clamor do meu povo, eu tenho visto o clamor do meu povo. Eu tenho visto todo o sofrimento. E eu conheço toda a aflição. Fala assim comigo: Deus conhece toda a aflição. O Deus que nós servimos, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que Ele não conhece pelo fato dEle ser onisciente. Ele conhece verdadeiramente porque Ele se fez homem, Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Então Ele sabe o que é ter sede, Ele sabe o que é ter fome, Ele sabe o que é ter angústia, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser cuspido, Ele sabe o que é ser vendido, Ele sabe o que é ser furado. Ele sabe o que é perder um amigo. Ele sabe, Ele sentiu, Ele conhece, Ele é conhecedor. E Deus vem dizendo para Moisés: Moisés, olha, eu conheço todo o sofrimento do meu povo. Eu tenho visto toda a perseguição. Eu tenho visto o que os seus aqueles que dominam sobre eles têm feito todo o sofrimento. Eu conheço, eu tenho visto tudo isso. E chegou o tempo de libertá-los. Até aí beleza, irmão. Até aí beleza. Até então, uau, que legal, e que maravilha, né, Senhor? Que bom, que maravilha, que legal. Moisés, e é você que eu quero usar. Aqui começa o problema. Dá uma olhadinha para o irmão: é você que Deus quer usar. Não fala com mais convicção pelo acreditar. Mostra para ele que é sério esse negócio. É você que Deus quer usar. Deixa eu olhar dentro da bolota do seu eu. É você que Deus quer usar. É você que está em casa que Deus quer usar. Até aqui estava legal, estava um manto, um mistério. Oh, que maravilha! E Deus vai fazer, Deus vai operar. Que legal, que bacana. Moisés, vem agora. E não é para amanhã não, é agora. Vem agora, é você que eu quero usar. Vem agora. Moisés diz: eis-me aqui, na hora que o Senhor chamou o seu nome. Moisés, Moisés, ele diz aqui: eis-me aqui, Senhor. Mas na hora que Deus disse que era com você, revelou o plano, aí ele começou: eu? Mas quem sou eu? Quem sou eu? Para que eu? Você está dizendo que eu vou diante do faraó, a maior autoridade na terra, um semideus na terra. Eu, Senhor, tem alguma coisa errada aí. É você, Moisés, que eu quero usar. É interessante, irmãos, e eu quero falar sobre isso um pouquinho, sobre a questão dessa visão. Deus não disse em momento algum que estava vendo o sofrimento e a luta de Moisés. E sem sombra de dúvidas, ele estava passando também, tinha as suas lutas, tinha os seus problemas. Assim como eu e você temos as nossas próprias lutas, temos os nossos próprios problemas. Deus não veio aqui e disse para Moisés: Moisés, olha, eu tenho visto você trabalhando aí para o seu sogro, cara. Eu vi que você viveu no palácio, uma vida de príncipe, agora está vivendo uma vida aí no deserto, sofrendo. Deus não disse nada disso com ele. Deus disse que queria usá-lo. Deus disse que queria usá-lo. Sabe por quê? Por mais que tenhamos as nossas lutas, por mais que tenhamos as nossas aflições, tem sempre alguém precisando mais e Deus quer usar a gente. Por mais que tenhamos, irmãos, os nossos gigantes pessoais, Deus chega e diz assim: olha, deixa eu te usar, deixa eu fazer na sua vida, porque eu fazendo isso de você eu cuido, eu tenho cuidado até hoje e vou continuar cuidando. Eu vou continuar cuidando. Você não é uma pessoa que está aqui simplesmente para ser um pedinte. Você é a bênção que essa geração precisa. Você é a bênção que esta geração precisa. Você é a bênção, eu sou a bênção. É interessante que os meninos tiveram uma experiência ontem. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que oraram, que contribuíram, que investiram, que pediram os parceiros, os seus clientes para fazerem parte também. E foi tão lindo, irmãos, que Deus proveu mais do que... Porque é sempre assim, o maior interessado é Ele, né?
E os irmãos tiveram a oportunidade ontem de ir fazer as entregas e eles perceberam, sem sombra de dúvidas. Estava conversando com o irmão, ele estava dizendo: pastor, ontem foi muito bom, mas hoje foi melhor ainda. E hoje, pastor, quando eu fui chegar numa casa para entregar, pastor, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, pastor, porque na casa dessa pessoa nem porta tinha. Nem porta tinha. E o Senhor está nos chamando para isso, irmãos. O Senhor está nos chamando para isso nesse tempo. Para de ser um eterno pedinte, olhando só para o seu próprio umbigo. Deus quer te usar para ser a bênção. Deus quer te usar para alcançar vidas, ministrar o amor do Senhor, levar a graça do Senhor, levar o favor do Senhor. Então eu não vejo Deus falando para Moisés: cheguei para resolver os seus problemas. Não, Moisés, eu cheguei foi para resolver os problemas de outro através da sua vida. Aleluia. Eu cheguei, Moisés, para ser uma bênção numa geração aí. E Moisés, eu vou usar você, eu quero usar você. E Moisés diz: mas eu, Senhor, logo eu. E aí nós vamos perceber que ele dá um monte de desculpa. E eu falo que aí começa o problema, porque ele começa a dar um monte de desculpa para Deus. Um monte de desculpas. Senhor, eu não sei falar. Senhor, agora sou eu colocando, imaginando. Senhor, quando eu tinha 40 anos, eu não consegui, agora eu tenho 80, estou velho demais. Moisés, o problema é que você foi fora do tempo, na sua própria força. Agora você vai no Espírito, porque não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Não é segundo a sua palavra, é segundo a minha palavra, Moisés. E Moisés começa a relutar com Deus. Deus diz: Moisés, é agora. É agora, não é para amanhã, é agora. Vem agora. Irmãos, eu estou te chamando em nome de Jesus. Vem agora fazer parte de um corpo que se coloca à disposição para ganhar vidas, para ganhar os perdidos. Venha fazer parte do exército que o Senhor está levantando, que vai pregar a tempo e a fora de tempo, que vai pregar, que vai levar a palavra de Deus em todos os momentos, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança. Ao invés de estar falando da vida dos outros, começa a falar da vida de Jesus, porque só a vida de Jesus tem a capacidade de transformar a vida de outras pessoas. Ao invés de estar falando de mazelas, de dores, de sofrimento, comece a falar daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É agora, vem agora. Porque Deus olha, irmãos, e Ele tem visto o clamor desse povo. Deus não morreu por crentes, Deus morreu foi pelos perdidos. Ele vê o clamor deste povo, que foi criado à sua imagem e à sua semelhança, e hoje está sofrendo. É bem verdade que estão pecando sim, mas fruto da escravidão, que o pecado veio sobre eles, assim como eu e você outrora um tempo éramos cegos. Aí nós vemos uma geração que não se compadece, uma geração que olha simplesmente para si, e que muitas vezes ora para o ímpio, e diz até que Deus mande fogo e consuma logo essa geração, que está igual Sodoma e Gomorra. Pode até estar igual Sodoma e Gomorra, mas o que nós temos feito para mudar essa situação? O que nós temos feito para mudar essa história? O que nós temos feito para alcançar essas vidas? É muito mais fácil fazer igual João e Tiago em um determinado momento, que não quis aceitar. Senhor, manda fogo e acaba logo com isso, e vamos partir para outros que querem. Não, não é assim, irmãos. É agora. Deus está vendo. Irmãos, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E o Senhor ainda não veio, porque a Bíblia diz que Ele é longânimo, Ele é compassivo. Ele quer que o maior número de pessoas sejam salvos. Mas onde está a igreja? Onde estão os ceifeiros que vão trabalhar nessa última colheita, nesse último tempo? Onde estão eles? Onde estão eles? Ore ao dono da seara que envie ceifeiros. Eu tenho orado ao Senhor: Senhor, levanta nesta igreja, levanta não apenas nessa igreja, mas nessa geração, homens e mulheres comprometidos com o Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças, comprometidos com o ídolo do Senhor, e não simplesmente comprometidos com as coisas deste mundo.
preocupados consigo mesmo. Aí o Senhor vem dizer assim: vem, dá uma olhada aqui, está queimando. Só que muitas vezes as pessoas não querem olhar. Ontem foi uma oportunidade das pessoas verem um pouquinho a realidade. E aí? Mas eu, Senhor, fala assim comigo: eu, Senhor. O Senhor vai dizer: é você mesmo. Aí sabe o que Deus faz? Moisés, o que você tem na mão? O que você tem na mão? Aí Moisés: estou com um cajado. Sabe o que Deus está dizendo? Você já tem o que Deus precisa. Deus já te deu o que Deus precisa para fazer uma grande obra. Já está com você. Aí Moisés, o Senhor vai dizer assim: Moisés, pega esse cajado e lança na terra. Pega isso que você tem e lança na terra. Faz assim comigo. Faz assim como se estivesse jogando algo, o cajado, na terra. Porque, irmão, os dons e os talentos que Deus te deu é para essa terra, não é para os céus. Os dons e talentos não é para o céu, é para essa terra. Você tem algo que eu não tenho, sem sombra de dúvidas, e Deus vai te usar nisso. Cada um de nós Deus fez perfeitamente e colocou em nós, nos deu dons pessoais, e o Espírito Santo distribui conforme lhe apraz, com um propósito: a edificação da igreja, a edificação do corpo, o Senhor se fazer conhecido na terra. Agora já lança na terra, doa. E sabe o que aconteceu? Aquele cajado virou uma cobra. E quando virou a cobra, o que Moisés fez? Capítulo 4, a Bíblia diz que Moisés começou a correr. Fala assim comigo: correr. Deus estava mostrando o que estava dentro de Moisés: o medo do chamado, o medo do ministério, o medo que sempre vem: será que vai dar certo? Quem nunca teve que atira a primeira pedra. Mas eu, Senhor. Mas o Senhor vai dizer assim: Moisés, corre não, pega novamente, porque eu te dou autoridade. Eu te dou autoridade. Eu não vos dei espírito de covardia nem de medo, mas eu vos dei espírito de ousadia, de intrepidez, de amor, para que você vá e realize o que Deus tem para fazer, em o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele nos envia, irmãos. Quando Deus nos chama, sem sombra de dúvidas, Ele vai capacitar, Ele vai nos dar tudo o que for necessário. Tudo em Cristo Jesus serão supridas todas as vossas necessidades. E não está falando apenas de necessidades físicas, materiais, está falando de necessidades emocionais, necessidades espirituais, tudo que for necessário para que a vontade do Senhor se cumpra. É você mesmo, Deus já te deu. Então o Senhor está dizendo: olha, eu te dou autoridade. Ele disse isso para os discípulos, soprou sobre eles e disse assim: eu vos dou autoridade, e os sinais hão de seguir os que creem em meu nome. Vá, porque os sinais vão te seguir. Não fique esperando que os sinais vão à frente. Não. Os sinais vêm atrás. Você vai e ele vem. E no momento necessário, o Espírito Santo vem e opera, porque o maior interessado é Ele. É tempo de colheita. Eu vou ligar para o pastor ir lá fazer a visita. Você vai fazer a visita. Porque eu vou chamar a diaconisa tal que é ungida. Você é ungido do Senhor. Você é ungida do Senhor. Deus já te deu essa autoridade. Os sinais hão de seguir aos que creem. Vai. Você crê que Jesus te salvou? Sim ou não? Você crê que o sacrifício de Jesus foi perfeito? Por que você crê para a salvação, mas não crê para ser usado por Deus? Porque o mesmo que te salva é o mesmo que te chama, te escolhe, te capacita e te envia para ser uma bênção para essa geração. É tempo de colheita, os campos estão preparados. O Senhor está vendo tudo isso. Irmãos, e sem sombra de dúvida, Deus não quer mandar o juízo. Antes de mandar o juízo, Ele está mandando a graça, e a graça através das nossas vidas. Quem morrer sem Jesus vai para o inferno. Isso tem que doer em nós. Só que às vezes a gente está olhando tanto para nós que não consegue olhar para o próximo. Moisés pega, corre não, fala para o irmão que está do seu lado: para de correr,
seu medroso. Para de fugir das oportunidades. É você mesmo. Para de correr daquelas oportunidades que te dão no aniversário, lá na sua casa, que diz assim: fulano vai orar aqui por nós. Não, eu não, mas manda ele, manda o outro. Não, para de correr disso em nome de Jesus. Para de correr lá na faculdade lá. Se posiciona, colocando um grupo missionário ali, e sendo um porta-voz de Deus. E hoje a nossa irmã fulano de tal está com oportunidade. O nosso irmão está com oportunidade. É você mesmo, se coloca à disposição. Aleluia. Deus quer te usar. O Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Deus quer te usar. Nem que seja só misericórdia, 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 misericórdia. É misericórdia. Se coloca à disposição do Senhor. Para de correr. Aleluia. Depois que eu corri uma vez, eu tomei uma chamada do meu pastor, que nunca mais eu corri, irmão. Eu vou me tremendo, eu vou balançando, eu vou com as pernas tremendo, mas eu não corro mais. Eu falei: Jesus, não rejeito mais oportunidade. Aprendi. Entenda uma coisa: se a oportunidade veio, se tem uma pessoa que jamais vai te dar oportunidade, é o diabo. Se vem uma oportunidade, é de Deus. Seja a boca de Deus, você é a resposta naquele momento. Aí Moisés pega. Só que o Senhor: não, eu preciso fazer algo. Moisés, antes de te enviar, coloca a sua mão dentro do seu peito. Eu quero que vocês façam isso. Coloca a sua mão direita assim, à altura do seu coração. Moisés, agora tira. Moisés tirou e ele viu que a sua mão estava completamente leprosa, doente, enferma, algo que não tinha cura. Mas o Senhor diz assim: Moisés, agora coloca novamente. Moisés colocou, e o Senhor diz: agora tira. Ele tira, a mão está completamente sarada, curada. Sabe o que o Senhor estava fazendo naquele momento? Aquilo que Ele faz com a gente. Estava curando o interior de Moisés, curando o coração de Moisés. Sabe por quê? Um líder ferido, ele vai ferir. Um líder ferido, ele vai repelir e não atrair. Quando a gente está com a unha encravada, o que a gente faz? Já fica na defesa, não é? Já fica na defesa. Se tocar, não precisa bater, é só tocar, porque está ferido. E Moisés trazia consigo, sem sombra de dúvidas, irmãos, feridas na sua vida, feridas na sua alma, e até mesmo a luta que ele tanto enfrentava ali, de dizer não para Deus, de não acreditar em si mesmo, é porque ele já acreditava, sem sombra de dúvidas, que a sua vida era um fracasso. 80 anos de idade, cuidando de ovelhas que nem são minhas. Eu não acreditava mais em si, não acreditava mais no potencial. Frutos de feridas, talvez algumas delas, por não ter podido ser criado toda a sua vida com a sua mãe. Concorda comigo que ali poderia ter uma ferida, sim ou não? Um camarada frustrado, trazendo feridas da frustração também, quando tinha 40 anos de idade, que tentou fazer, quando tinha força, quando tinha vigor, tentou fazer, e o mais que ele conseguiu foi ser banido e teve que fugir pela sua própria vida. Tentei, não consegui, acabou, feridas. 40 anos no deserto agora. Irmãos, quem nunca possuiu, eu falo,
A gente só percebe o quanto a garupa da bicicleta. Quem já andou na garupa de bicicleta? É garupa mesmo que fala, né? Ou quem já andou até mesmo naquele... aro? Não, aro não, aro... quadro. Obrigado. Quem já andou quando criança, no quadro ou na garupa? Irmão, quando a gente é criança, anda naquilo, você nem percebe o quanto que aquele negócio é duro. Você não percebe. Você não tem algo para comparar. Agora, compra uma moto. Aí você anda na moto. Aí depois de andar de moto muito tempo, aí um dia você vai andar na bicicleta. Você diz assim, misericórdia. Como é que eu conseguia? Como é que eu conseguia? Então, quando você nunca teve, você não tem como sentir falta de algo que você não teve. Amém? Mas quando você tem, camarada criado no palácio, pela filha do faraó, príncipe, as melhores uvas, só frutas selecionadas, colocadas na boquinha, estudando nas melhores faculdades, tinha tudo. Se tinha um problema que Moisés não tinha, era com dinheiro. Não tinha problema com dinheiro. Mas de repente acabou tudo. Uma mão na frente e outra atrás. Agora, o contrário, quando você teve, e você agora tem que se adequar a uma situação de escassez, de falta, aí dói. Aí vem as lutas, vem os questionamentos, aquele padrão de vida que você tinha, que você não tinha dificuldade com nada, você queria comprar e graças a Deus você ia lá, vou passar o cartão. Aí de repente, nem o cartão você tem mais. Aquela pizza que constantemente, aquilo aí nem. Mas agora, às vezes, nem no mês não dá mais. Isso machuca. Moisés trazia dentro de si tudo isso. Aí o Senhor diz assim: eu preciso sarar meu líder, porque a obra que eu tenho para fazer através da vida dele é muito grande. Tem muitas vidas que vão se inspirar nele. Tem muitas vidas que vão querer ser como ele. E é necessário que as vidas tenham prazer de estar perto dele. Mas se ele tiver ferido, se ele tiver magoado, se ele tiver com essas feridas, ele vai repelir ao invés de atrair. Então, Moisés, coloca a mão aí dentro. E eu quero te mostrar que existem feridas. E a minha oração nesta noite também é: seja muito sincero com o Espírito Santo e peça a Ele para te mostrar algumas feridas que estão lá, que você achava que nem tinha mais, mas que está lá, e que em determinados momentos, em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, quando toca ainda dói, quando não toca está lá, beleza, parece que não tem nada, mas se tocar aqui, se aparecer uma situação que me lembra disso, aí dói, aí machuca, aí eu me distancio, aí eu não quero ninguém perto. Então a gente precisa ser muito sincero e honesto com o Senhor. Senhor, assim como o Senhor fez com Moisés, por favor, faz comigo. Me mostra hoje, Senhor, por mais que isso vá me assustar. Você consegue imaginar um camarada tirar a mão do peito e ver lepra, irmão? Lepra não tinha cura. E o Senhor estava dizendo: olha, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Eu quero fazer, e eu vou fazer novas todas as coisas. Aleluia. Líderes que vão fazer a diferença, em nome de Jesus. Deixe-se ser curado pelo Espírito Santo de Deus. Verdadeiramente Ele sará. Feche os teus olhos um instante. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te separou, aleluia.
E Ele está queimando nessa noite, Ele está procurando pessoas, Ele quer ver pessoas que vão se levantar para ir de encontro a essa visão. Pessoas que estão dispostas a lançar fora as suas sandálias, os seus fundamentos, as suas teorias, as suas filosofias, e se converter inteiramente à palavra do Senhor. Ter o coração do Senhor. Olha aqui para mim um instante. O Ministério de Louvor vai ministrar. Não basta falar da parte de Deus. E aqui eu falo, não basta ser boca de Deus. Eu preciso ter o coração de Deus também. Essa palavra o Senhor me deu segunda-feira. Não basta ter boca de Deus, precisa ter coração de Deus. Jonas era um profeta do Senhor, mas só tinha a boca de Deus, não tinha o coração de Deus. Para fazer a grande diferença, a gente precisa ter o coração do Senhor. E para a gente ter o coração do Senhor, nosso coração precisa ser sarado, precisa ser transformado. Fundamentado em Cristo. Peça ao Senhor nesta noite: Senhor, visita meu coração. Visita a minha vida, Senhor. Deus, Senhor, isso que me impede hoje, na verdade, é esse complexo de inferioridade. Por causa disso, por causa disso, por causa disso que aconteceu no passado. Senhor, me sara, me cura, aleluia. Senhor, eu quero ser a bênção que o Senhor diz que eu sou. Eu quero viver isso em nome de Jesus. Senhor, eu trago no meu corpo, eu trago na minha alma, Senhor, uma marca da rejeição. Eu fui abandonado, eu fui deixado, eu fui traído. Deus conhece, irmão, Ele sabe muito bem o que é isso, aleluia. Mas isso não me impediu de viver o plano e o propósito que Deus tinha para a vida dele, porque o coração era dele, o coração era do Senhor, o coração estava no Pai. E a gente precisa colocar o nosso coração em Deus, a gente precisa disso. Deus quer fazer uma grande obra e vai fazer esta grande obra, e Ele está nos escolhendo, Ele está nos separando. E hoje Ele vai lançar fora todo medo em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Ele vai lançar fora todo medo, toda timidez, em o nome do Senhor Jesus. Ele vai curar as suas feridas, Ele vai curar os seus traumas, Ele vai curar em nome de Jesus. Você não viverá mais debaixo de acusação do inimigo. Você não viverá mais debaixo de acusação do seu passado. Porque o nosso Deus é aquele que escreve uma nova história. É o Deus que faz nova todas as coisas. E é um Deus que quando decide, irmão, até velhinho com bengala, Ele faz com que este homem se torne um grande libertador. Porque Ele renova as forças, Ele renova o ânimo, Ele renova o vigor, Ele capacita. Mas feridos não dá. Feridos não dá. Nós precisamos ser curados. E enquanto os irmãos ministram esse hino, eu quero que você ore ao Senhor. Eu quero que você converse com Deus. Aleluia. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. A sarça está queimando. Quero conhecer. Onde estão aqueles que vão se aproximar desta sarça? Ser achado nele. Aleluia. E eu quero também perguntar: onde são aqueles que serão essa sarça que vai se queimar e não se consumir nesta geração, fazendo com que as pessoas se aproximem e querem ter aquilo que está queimando em nossas vidas? Onde estão estes? Aleluia. Não tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade
Pai, eu oro ao Senhor, o Senhor que é o dono da seara. Eu oro ao Senhor nesta noite, que o Senhor levante ceifeiros aqui nesta casa, obreiros, Senhor, para ganharmos e cuidarmos, Senhor, das almas, Senhor, que serão ganhas para a glória do Teu santo nome. Eu oro ao Senhor que o Senhor levante nesta casa mais e mais adoradores, não simplesmente músicos, Senhor, ou cantores, mas adoradores, adoradores que Te amam, Senhor, adoradores que Te servem com o talento que o Senhor deu, sarados, curados, livres, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor levante, Senhor, pessoas para trabalhar no som, sonoplasta, Senhor. Meu Deus, eu oro ao Senhor, eu creio que o Senhor é aquele que chama e capacita, meu Deus. Quando o Senhor deu a visão a Moisés acerca do tabernáculo, o Senhor, meu Deus, capacitou homens, instruiu homens, Senhor, para que aquela obra fosse executada da forma que o Senhor desejava, da forma que o Senhor queria. Meu Deus, que o Senhor levante aqui, meu Pai, diáconos, diaconisas, servos, que tenham prazer em servir aos irmãos, proporcionando, Senhor, a organização para um culto que lhe agrade, que lhe honre. Homens e mulheres de oração, intercessores, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro ao Senhor, meu Pai, que o Senhor levante aqui pastores, evangelistas, mestres, Pai, profetas, apóstolos, homens de Deus capacitados pelo Senhor, que haja aqui, meu Deus, nesse ministério, todos os dons ministeriais, Senhor. Eu oro ao Senhor, meu Deus, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, mas eu sei, meu Deus, que com equipe nós chegaremos longe e alcançaremos muito mais para a glória do Teu santo nome. Professores de escola bíblica dominical, de crianças, todos os departamentos, meu Deus, jovens cheios do Espírito Santo, desejosos de impactar o mundo, Senhor. Eu oro ao Senhor, levante os obreiros, Senhor, os ceifeiros, pessoas comprometidas com o reino, pessoas comprometidas com o ID, e não simplesmente com a sua própria vidinha, Senhor. Vidinha, Senhor. Que vivamos para o Senhor, e viver para o Senhor é viver para servir o próximo, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, o nosso próximo são todos aqueles que necessitam, e esse mundo, Senhor, necessita de Cristo. Esse mundo necessita de Cristo. Esse mundo necessita de Cristo, e nós somos a resposta, Senhor. Da mesma forma que o Senhor capacitou, chamou, escolheu, capacitou, ungiu, deu ousadia e intrepidez, curou as feridas de Moisés, que o Senhor faça o mesmo conosco, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Se alguém concorda, diga amém. E fale para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se sou eu, então tá bom, eu acredito, amém. A gente olha e vê, tem muita gente mais gabaritada, tem muita gente melhor, a gente fazendo análise, mas eu mesmo, é você mesmo. Deus gosta daqueles que não são para confundir os que são. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Senhor só quer alguém com o coração voltado para Ele, que coloca Ele como fundamento, como base da sua vida. Se tiver isso, aí o resto é com o papai. Foi o que ele disse para Moisés: Moisés, esquenta não, serei contigo. E Deus te diz: esquenta não, serei contigo. Uai, Deus é mineiro, amém? Bata palmas e glorifique a Jesus. Aleluia, oh glória. Eu amo Jesus demais, irmãos, amo Jesus demais. A Sheila quer fazer um convite, né, Sheila? Por favor.
Eu não falei Keila, não, falei? Boa noite, avivamento, a paz, amém? Sábado nós teremos a nossa última reunião de jovens de 2020. Então eu convido todos vocês para juntos aqui nós orarmos agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos usou para fazer durante esse ano e para estarmos desde já apresentando o próximo ano ao Senhor. Então eu convido vocês a não ficarem em casa, às 19h30 eu estarei aqui, eu e o Espírito Santo de Deus aguardando vocês, tá bom? Glória a Jesus, amém? Isso, a juventude, vamos lá, tá? Eu quero mais uma vez parabenizar os irmãos e agradecer aos irmãos. Muito obrigado. Obrigado por acreditarem no projeto, tá? Obrigado, Roniel, por nos apresentar e pela organização, fiquei muito feliz. Sem sombra de dúvidas, esse ano de 2021 nós vamos fazer muitas coisas juntos, amém, igreja? Para o Senhor, tá? Eu louvo a Deus, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Quando for, elas vão estar preparando agora um documentáriozinho para a gente apresentar para os irmãos aqui no culto, tá? Fazer um negócio bem bacana, foi muito especial. Obrigado pelos irmãos que oraram, obrigado pelos irmãos que ofertaram, obrigado pelos irmãos que foram, tá? Muito obrigado. Que as janelas dos céus assim continuem abertas e que bênçãos vindas de Sião continue alcançando sua vida, sua casa, sua família, em o nome de Jesus. Quarta-feira agora vai ser o nosso culto, vai ser véspera de Natal, né? É 23, aí vai ter o 24 na quinta-feira. Então vai ser um culto de celebração ao Senhor, um culto de agradecimento ao Senhor por enviar o seu Filho, por Jesus ter nascido, por ter vindo. Nós sabemos que mas muito provavelmente Jesus não nasceu em dezembro, mas isso não importa. O importante é que Ele nasceu, o importante é que Ele veio. Então nós vamos fazer um culto de agradecimento a Deus e orando ao Senhor que Ele continue nascendo todos os dias em nosso coração, amém? Todos os dias que Ele continue nascendo em o nosso coração e a nossa vida fundamentada nele. Então convido todos os irmãos para nós estarmos aqui na quarta-feira. O culto da virada de ano não será realizado aqui na igreja, porque o culto de virada de ano, por a gente ter um número maior de pessoas, nós continuamos fazendo 2 cultos, já tivemos um culto hoje pela manhã. Então se a gente colocar todo mundo no mesmo culto, vai ficar abarrotado, e não é o momento para isso. Nós precisamos vigiar, tomar um certo cuidado, tá? Então o culto da virada do ano, nós alugamos o Salão Tropical Festas, será realizado lá. Lá é um salão bem amplo, é aberto na frente, aberto atrás, então vai comportar todo mundo, porque passar a virada do ano é na presença do Senhor. E esse ano então, irmãos, sem sombra de dúvidas, agradecendo a Deus pelo ano que se passou, e já consagrando ao Senhor o ano que vai se iniciar. E eu me lembro que no ano passado o Senhor nos deu uma palavra, falando que esse ano seria um ano de gratidão, e sem sombra de dúvida, nós temos muito que agradecer ao Senhor. Sim ou não? Sim. Esse ano, irmãos, nós vimos e experimentamos o que o povo de Deus experimentou no deserto, a presença e o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Se aqui estamos é porque Deus tem cuidado de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Deus nos disse ainda. E quando começou a pandemia, muitos irmãos começaram a questionar. Porque Deus nos deu uma palavra profética. Quem se lembra? Esse ano será o ano de comer carnes gordas. Vão e comam carnes gordas. E repartam com os que não têm. A palavra é: vocês terão em abundância para compartilhar com aqueles que não têm. Irmãos, sem sombra de dúvida, nós experimentamos isso. Amém ou não amém? Amém. Vários irmãos aí esse ano arrebentaram em tempo de crise, em tempo de adversidade, o cumprimento da palavra de Deus, e nós tivemos a oportunidade de desfrutar do cuidado e a oportunidade de cuidar. Deus já estava nos preparando para isso. Então, agradecer a Deus e consagrar o ano de 2021, que será o ano de colheita. Quem vai ganhar muitas almas para Jesus?
Quem vai ganhar muitas almas para Jesus? Amém? E se você ainda não é de Jesus, abra o seu coração e aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque a melhor coisa... Hoje eu estava vindo para cá, eu vou encerrar. Eu lembrando, esse ano, dia 19 de novembro do ano de 1999, eu desci as águas do batismo. Eu tinha 21 anos de idade. Hoje eu estou com 42. Metade da minha vida foi sem Jesus. E a outra metade da minha vida está sendo com Jesus. E o resto da minha vida e da eternidade vai ser com Jesus. Eu vinha para cá para o culto e falando com a Rafa, minha sogra, dentro do carro. E sem sombra de dúvidas, irmão, os 21 anos com Jesus têm sido extremamente melhores. Sem sombra de dúvidas. Porque a vida com Jesus é muito melhor. Na verdade, nós só temos vida em Jesus, porque Ele é a vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Estenda a sua mão em direção à sua casa. Estenda a sua mão em direção à sua casa aí agora. Só Jesus sabe onde que é, né? O legal é isso mesmo, que a ideia é essa. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, eu abençoo a minha casa. Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, ninguém da minha família ficará de fora. Senhor, nesse ano de colheita, eu profetizo que aqueles da minha casa que ainda não foram colhidos para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, eles farão parte ainda esse ano, para a glória do teu santo nome. Pai, que nenhuma arma forjada do inimigo prospere contra a minha vida, contra o meu chamado, contra a minha família. Em o nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito sejam com todos. Vão em paz e que o Senhor os abençoe. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Vão em paz. Jesus.